Vamos tentar hoje, pela terceira vez, concluir a mensagem que demos início. Vamos concluir uma parte, que são 7 ministérios do Espírito Santo. Nós já meditamos sobre 3. Ficaram faltando ainda 4. Falei do batismo do Espírito Santo, falei da morada do Espírito Santo e falei da plenitude do Espírito Santo. São 3 ministérios distintos. Mencionei os 3 então, Então, habitação, plenitude e batismo do Espírito Santo. Foram esses 3 que eu falei. Ficou faltando ministério que restringe ou resiste, ministério do Espírito Santo que convence o mundo do pecado e do juízo e da justiça. Ficou faltando o Espírito que regenera. Ficou faltando o Espírito que sela. Ministério de restrição, ministério de convencimento, ministério de selar. Pulei um, Regeneração. Vamos começar pela regeneração. Está em João, capítulo 3, versículo 6, e 2 Coríntios 5, 17. João, capítulo 3, e vamos aclarar bem sobre o que significa regeneração. João 3, 6. A conversa de Jesus com o famoso Nicodemos. Era um rabino de Israel. Foi visitar Jesus à noite. Tinha medo de ser visto encontrando com Jesus. Foi na calada da noite. Eu vou ler, ainda que eu vou ler o versículo 6 primeiro, mas é bom ler todo o contexto, O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Começando no versículo 1, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer se não sendo velho? Sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A palavra nascer de novo, que tem a ver com o tema que disse, que é um dos ministérios do Espírito Santo, que é regeneração. O equívoco, às vezes, já começa pensando que novo nascimento é o único termo bíblico para o que acontece de fato com o ministério de regeneração. Uma outra palavra que substitui é a própria palavra regenerar. Outra palavra, convertido, converter-se. A Bíblia usa muito até no Velho Testamento, converter dos seus maus caminhos. Convertido. Outra palavra, ser discípulo de Jesus. Todos estão tratando da mesma coisa. Todas elas falam de um aspecto, mas a principal delas que é necessário entender é essa palavra de Jesus a Nicodemos. Vocês observam que Nicodemos vem já elogiando Jesus, falando, reconhecendo que Deus é com Jesus, mas Jesus não perde tempo, vai direto ao ponto. Imediatamente diz que é necessário, é ele que mesmo sendo rabino, mesmo ele sendo mestre de Israel, é necessário ele nascer de novo. De cara nós já aprendemos uma grande lição aqui. Uma coisa é ser religioso, e nem tinha ninguém mais religioso que Nicodemos. E não só ele era religioso, como um bom religioso. Ele era alguém que também esperava o Messias. Ainda que ele não declara aqui que Jesus é o Messias, mas ele declara que Jesus estava ligado ao Pai, a Deus. Isso já é um avanço para os judeus, especialmente daqueles dias.
Mas Jesus confronta esse homem religioso, piedoso, temente a Deus, conhecia a palavra, conhecedor da palavra, mas lhes faltava uma coisa. O que faltava? Ser regenerado. E Jesus mostra o processo dessa regeneração. Ele mostra como ela acontece, essa regeneração. Ele diz, se não nascer da água e do Espírito, importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. Só essa frase, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aparentemente, Jesus não se dá o trabalho de explicar muito. Ele afirma uma verdade e espera que o seu interlocutor tenha compreensão, tenha revelação desse fato. E ele até critica o Nicodemos. Quando ele fala isso, Nicodemos fica perplexo e diz, espera aí, eu já sou velho, como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele não podia entender como é que era esse processo de novo nascimento. E Jesus mostra que uma coisa é nascer da carne e outra coisa é nascer do Espírito. E ele está dizendo que da carne o Nicodemos já tinha nascido, ele mesmo está confessando que saiu do ventre da mãe dele. Mas ele não tinha nascido do Espírito ainda. Não é possível ser um seguidor de Jesus, ou um admirador de Jesus, ou mesmo admitir que Jesus é o Messias, sem ser regenerado. Esse é o caso de Judas Iscariotes. Se vocês pensam que Judas Iscariotes não cria que Jesus era o Messias, vocês estão equivocados. Só que faltou algo para Judas Iscariotes. O que aconteceu com Pedro, com Tiago, com João e não aconteceu com Judas Iscariotes? Quero lembrá-los que quando eles foram enviados de 2 a 2, o Judas era um dos que fazia parte da equipe. Em nome de Jesus, ele expulsou demônio. Em nome de Jesus, ele curou enfermos. O Judas Iscariotes. É possível isso? É possível. E ele cria que Jesus era o Messias. O que faltou para o Judas Iscariotes? A Bíblia diz que Judas Iscariotes era filho da perdição. Que nunca foi regenerado. Nunca ele nasceu de novo. Nunca ele recebeu. Agora, como esse processo da regeneração acontece? É necessário receber o Espírito Santo. Aonde? Dentro de mim. Aqui quero abrir um parênteses para que vocês entendam. Enquanto nós estivermos ligados a Adão, a única coisa que temos de Adão e permanece conosco até a morte é a vida biológica, bios. Bios é uma vida que temos, por isso respiramos. Só que para você entrar no reino dos céus, para você ver o reino, você precisa mais do que bios. Pelo contrário, a bios não serve para nada, só te atrapalha. É necessário nascer do alto, receber o Espírito Santo como habitação no seu espírito. Aí você, o seu espírito, com o Espírito Santo se torna um. E todos quanto creram nele e o receberam, se tornaram um com o Espírito Santo. E isso que é regeneração. Agora eu vou explicar que processo é esse. Em primeiro lugar, tudo que é de Adão, você vai repetir a frase comigo, que é importante. Tudo que vem de Adão não entra no reino dos céus. Como é que nós entramos em Adão? Olha como é importante entender isso. A doutrina muito bem explicada e desenvolvida pelo apóstolo Paulo em Romanos. Por isso que eu amo tanto Romanos. Como é que entramos em Adão? A resposta é uma só. Como é que eu entrei em Adão? Primeiro eu não pedi. Como é que eu entrei? Nascendo, quando nascemos. Então todos nós nascemos em Adão. Só que em Adão, guarde bem isso, não há esperança para nós. Por quê? Porque de Adão recebemos uma praga, uma maldição. Qual a praga? Se comeres desta árvore, você certamente morrerás. E Deus não está falando só da morte bios, um corpo,
Vai estar falando da morte eterna. Então, tudo que é de Adão pertence à primeira criação, ou antiga criação, e só tem uma saída. Como é que nós saímos de Adão? Morrendo. Tem que morrer. O homem quer morrer? Resposta a essa pergunta: não, nunca. Quando fala de morte, ninguém quer morrer. Tudo que é da velha criação, isso é fundamental entendermos, jamais poderá entrar na nova criação. Para entendermos isso, leiam 2 Coríntios, capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está falando de regeneração. Observe que a palavra regeneração, ela é mais do que uma reforma. Deus não quer reformar Adão, ou filho de Adão. Ele não vai reformar. Porque tudo que é de Adão não presta. Tudo que é de Adão é carne. Adão só produz carne. Ele não produz nada do Espírito. Por que não? Que Adão, ao pecar, ele e sua mulher Eva, o Espírito Santo sai deles, se afasta deles. Eles são expulsos do Éden, diz que para não comer da árvore da vida. Ou seja, eles não tinham acesso. A árvore da vida é tipo de Cristo. Eles não tinham acesso a Cristo. Não tinham mais acesso a Deus. A coisa é tão dramática do ponto de vista divino que diz que Adão está morto. E toda a sua descendência está morta. Espiritualmente morta. Porque a vida que Deus diz, quando Ele usa a palavra vida, Ele sempre se refere à vida dele, nunca à nossa. Adão tinha bios, mas não tem mais zoé. A zoé vem de Deus. Então, para nascer de novo no reino, começar uma vida nova, uma experiência nova, é necessário você receber a vida que vem do alto. Na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Ele que é o que regenera. Quando Paulo pergunta aos Efésios, ele encontrou um grupo lá que diz que não tinha recebido ainda o batismo do Espírito Santo. Ele pergunta sobre o batismo, a coisa ali era mais grave. Sabe o que eles responderam? Nós somos batizados no batismo de João Batista. E desse tal Espírito que você está falando, nunca ouvimos nem falar. Sabe o que eles estão dizendo? Que faltava mais do que o batismo do Espírito Santo. Eles não tinham sido ainda regenerados. A regeneração não é uma reforma. O homem é mau, então tem que dar uma melhorada nele, uma garibada nele, como um carro velho, que você está com a lataria enferrujando, está com alguns amassados, e você está com o motor já queimando óleo, então você leva o carro para um bom mecânico, um bom chapeador, um bom funileiro, e diz, eu quero que você deixe esse carro em estado de novo. Estado de novo, mas ele não é novo. E ele faz uma reforma, essa porta está muito amassada, ele chega a trocar a porta, ele corta com maçarico, emenda uma chapa, pinta, lixa, pinta o carro, troca os almofadas, troca o revestimento dos bancos, põe revestimento de couro e pinta o carro com a cor que você quer. O carro ficou aparentemente novo, mas ainda assim ele é um carro velho. O que marca a idade dele é o tempo da sua fabricação. Não é isso que Deus faz. Se você pensa que ser cristão é um carro velho que foi reformado, você está enganado. Ele não vai reformar nada. Vai jogar fora os pneus, vai jogar fora os bancos, vai jogar fora a lataria e vai jogar fora o motor. Não sobra nem o combustível, tudo foi. E para onde que ele vai? Está aqui o símbolo, para a cruz. Nós temos que entender isso, porque essa é a base do Evangelho. Regeneração tem a ver com o Evangelho. Importa-vos nascer de novo. Ontem, reunidos com um grupo na minha casa,
Alguns, por não entender a regeneração, ou por entender de uma forma limitada, a pergunta que fica é como é que se convertiam no Velho Testamento os homens chamados homens de Deus? Como é que era a conversão? Já que é o Espírito Santo que regenera. E agora? Está aí o problema. E até aquele momento, diz João, capítulo 7, o Espírito não tinha sido dado ainda. E só seria dado quando Jesus fosse exaltado. Nós temos que entender essa palavra como uma palavra divisora de águas. Os do Velho Testamento criam na cruz no futuro. Lendo Isaías, você percebe qual era a revelação que foi dada a eles. É aquela salvação que Pedro escreve, dizendo que eles anelaram conhecer coisas que estavam reservadas para nós. Mas ele olhava com expectativa, Hebreus fala uma nuvem de testemunhas. É que nós fomos agraciados com algo que eles não tiveram. Todos eles estavam aguardando o momento que Jesus fosse pregado na cruz. Não só o véu foi rasgado, dando acesso a Deus Pai, mas Jesus desceu ao Hades, no lugar onde estavam prisioneiros, todos os santos do Velho Testamento. Guardem isso, é importante. Todos estavam lá no Hades, ou Sheol, a palavra hebraica. E eles não podiam sair de lá. Não foram para o céu assim que morreram. Por que não foram? Não eram homens piedosos? Que é um homem mais piedoso do que Daniel, Samuel, Isaías. Estou falando dos hors concours, né? Os top de linha. Mas tinha muita gente piedosa. Muita gente que cria no Senhor, temente ao Senhor. Fizeram coisas, Elias, Moisés e por aí afora. Todos eles, com exceção de Elias e de Moisés, que já estavam lá na glória, são tratamentos especiais, Enoque estava lá também, mas a maioria dos homens, santos, piedosos, morriam e, em vez de subir, desciam. Não escapou dessa sentença nem Jesus. Quando Jesus morreu, diz aquele que desceu é o mesmo que subiu, Efésios capítulo 4. Ele desceu, e no credo apostólico, quando falamos credo apostólico, menciona esse fato. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu por obra e poder do Espírito Santo, foi morto e crucificado, e ao terceiro dia, foi morto e crucificado, desceu ao Hades. Desceu, é importante você guardar que está descendo e não subindo, ele desceu ao Hades. E lá no Hades ele encontrou nada mais, nada menos que Abraão. Jesus mesmo que lança a luz sobre essa região quando diz que o rico morreu e olhava, ele estava no Hades também, só que o Hades, Jesus vai esclarecer que tem o mesmo nome, mas tem separação, lado direito e lado esquerdo. Lado direito estão os justos, lado esquerdo estão os perdidos. Lado direito estão sendo consolados. E lado esquerdo estão sendo torturados. Alguns equivocadamente, tradutores, chamam esse lado esquerdo de inferno. Não é inferno, é lugar dos mortos que estão aguardando o dia do julgamento. Os ímpios estão aguardando o dia do julgamento. Deus não manda ninguém para o inferno sem julgamento, seria uma arbitrariedade. Só que os justos também estavam lá, só que do outro lado, não sendo torturado, mas sua sede estava sendo mitigada, eles não estavam com sede, só o ímpio que está com sede. Lá ele está sendo consolado, e só o ímpio não aguenta mais essa chama, por isso que eles pensaram que é inferno, tem chama lá que está consumindo. A memória é mantida, alguns equivocadamente pensam que ir para o Hades ou morrer é ficar como que adormecido, inconsciente, não é isso que a Bíblia ensina. Totalmente consciente, ao ponto de dizer, manda alguém lá pregar por meus irmãos, para que eles não, eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar horrível que eu estou. Aí Abraão responde, não adianta, ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, eles têm a lei e os profetas, ele está falando do Velho Testamento inteiro, eles têm que crer na palavra que foi revelada para eles, se eles não creem, não adianta ressuscitar um morto.
Jesus foi nessa região e ao ter já pago o preço dos pecados desse pessoal que está no Hades, desse do lado direito, agora ele pode levá-los para o céu. Jesus disse para o ladrão da cruz, lembra? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso que ele está se referindo para o ladrão? Se ele desceu ao Hades, é o Hades. O lugar do seio de Abraão também é chamado de paraíso. Quando ele ressuscita no terceiro dia, diz que ele leva cativos o cativeiro. Levou esses justos para a glória. Lembrando uma coisa importante, ainda desencarnados, ainda sem corpo, mas perfeitamente consciente, falando. Não tem boca, mas fala, não tem ouvidos, mas ouve, não tem olhos, mas veem. Como é isso, Moacir? É o espírito deles, a alma deles preservada. Invisível aos nossos olhos. Mas quem está nesse mundo, quem está nessa região, enxerga. O rico enxergou Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. E ele olha para Abraão, reconhece Abraão, nunca tinha visto Abraão. E ele diz, pai Abraão. Ou seja, o conhecimento é intuitivo. Veja só que coisa interessante. E eles não podiam deixar o Hades até que Jesus desse a sua vida e quitasse o pecado deles. Enquanto não fosse quitado o pecado, lá ninguém sobe. Ninguém viu a Deus. Por isso que a Bíblia declara isso. Aí leva eles para o paraíso. Quando Paulo é levado ao terceiro céu, diz que ele esteve no paraíso. Ele subiu, não desceu. Então o paraíso agora está onde? Lá em cima. Paulo diz, eu prefiro deixar esse corpo agora e habitar com o Senhor. Onde que o Senhor habita? Lá embaixo ou lá em cima? Lá em cima. Como é que eu sei que Jesus está lá em cima? Porque ele enviou o Espírito Santo. Quando eu chegar lá em cima, eu vou enviar para fazer algo tremendo, regenerar. Não me pergunte que hora que eles receberam, o pessoal do Velho Testamento, o Espírito Santo. Talvez nessa hora. Quando Jesus chega ali no Hades lá, deve falar, vocês estão precisando ser regenerados ainda. Ainda que vocês creem na minha morte, e por isso vocês estão desse lado aqui, mas eu vou fazer algo que eu vou fazer depois que eu ressuscitar. Soprou sobre eles o Espírito Santo, recebeu o Espírito. Possível nessa hora, a Bíblia não registra isso. Mas todos do Velho Testamento também não só serão batizados com o Espírito Santo, alguns foram, só alguns, mas vão receber a pessoa do Espírito Santo. Porque quando você recebe a pessoa do Espírito Santo, é que se torna o quê? Filhos de Deus. Então, se do Velho Testamento é filho também, e receberam o Espírito Santo. Se tornaram filhos de Deus. Onde eles estão agora? Lá na glória, junto com Jesus, sem corpo. Bateram o maior papo, só que eles não têm a intimidade que nós temos de abraçar, né? Você sabia que eles não conseguem abraçar Jesus? Por quê? Eles não têm braço. E Jesus tem braço. Jesus tem algo que eles não têm ainda. O que é? Eles não têm corpo. Quando eles vão enfiar a mão assim, atravessa a barriga do outro. Tudo. Ok? Vamos avançar. Regeneração não é eu melhorar algumas áreas da minha vida. Podemos pensar que salvação é isso? Eu antes era caloteiro, agora sou caloteiro. Eu pago as coisas em dia. Antes eu mentia, agora não minto mais. Antes eu adulterava, não adultero mais. Você pode parar de fazer tudo isso. E nem assim você é do Senhor. Você se torna do Senhor por causa da regeneração. E todos quanto receberam, João capítulo 1, versículo 14, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeiro, receber. Receber quem? Jesus. Mas como é que eu recebo Jesus? Eu recebo Jesus na pessoa do Espírito Santo. E ele vem para habitar em nós. E nesse processo de habitar em nós,
Ele se une ao meu espírito e me dá vida ao espírito que estava morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecado. As coisas antigas já passaram, zera, deleta. Não está falando necessariamente só do aspecto judicial, do pecado. Não é deletou o pecado, ele deletou tudo o que você é. Você sumiu de cena. E ele cria um ser novo. Eu ensinei isso para minha neta, ela tinha 5 anos de idade. E eu percebi que os pais dela não tinham ensinado ela ainda. Eu falei de céu, falei de inferno, ela falou, o que é isso, vó? Aí eu comecei a explicar como é que era o céu numa linguagem bem infantil, porque no céu tem ar-condicionado, no céu tem música, né, agradável, tem um jardim verde. E lá no inferno o negócio era diferente, era chama, fogo, e todo mundo... Aí eu falei de ar-condicionado e de fogo. Ela nunca tinha ouvido a palavra inferno na vida dela. Aí eu falei do inferno? Sabe que ela me respondeu na mesa, a Beth estava lá. Tudo começou por causa de uma cebola, ela não queria comer a cebola. Eu disse, você deve comer, porque tudo que o Senhor criou é bom, recebido com ações de graça, nada é recusável. Aí, quando eu falei do inferno, eu falei que as pessoas iam estar sofrendo lá, Beth estava perto, ela diz para a vovó, vovô está navegando na maionese. Aí eu falei, não entendeu ainda. Achou que era uma ficção. Aí eu falei, não, o negócio é sério. Aí quando eu expliquei o que é nova criatura, ela entendeu. Ela subiu para o 2º andar, parte de cima da casa. Meia hora depois da nossa conversa, ela subiu em cima de uma cama lá que a gente tem, na verdade é um sofá-cama, começou a pular e cantar. Eu sou nova criatura, eu sou nova criatura. E só é possível tornar nova criatura quem crê no Senhor Jesus e recebe o Espírito Santo. Nova criação. Se você entender só isso da regeneração, você vai parar de querer melhorar Adão. Porque Deus quer agora, dessa nova criatura, que você ame como Ele ama. Seja bondoso como Ele é bondoso. Que você seja honesto como Ele é honesto. Que você seja justo como Ele é justo. Há pouco se falou de misericórdia. Que você seja tão misericordioso quanto Ele é misericordioso. Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Ele quer que você seja nada mais, nada menos iguais a Ele. Aí você olha, quando você fala impossível, você está olhando para Adão, meu filho. Estou infeliz mesmo, não enxergou ainda. Adão já era. Eis que tudo se fez novo. É para você andar agora em novidade de vida. Só é possível de um jeito, pelo Espírito. Aí eu falo, mas eu não consigo, Senhor, quem sou eu? Eu sou um vaso miserável de barro. Ele fala assim, infeliz, você não entendeu ainda, é tão elementar. Eu fiz esse vaso de barro mesmo, você é barro mesmo. Mas você não é para ser mais barro, somente. É para esse vaso habitar o tesouro aí dentro, que é a vida do meu filho. Isso é possível pelo que meu filho fez por você, seu infeliz. Ele quitou sua dívida, zerou sua dívida. Eis que tudo se fez novo. Você é nova criação, nova criatura. Se você não é nova criatura, você não pode entrar no reino e nem ver o reino. Não entra e não vê. Eu entrei e eu estou vendo. Sou nova criação. Então, quando eu olho para o velho Moacir, eu não falo assim, ele está vivo. Se você pensa que você está vivo, na mente de Deus, no cronograma de Deus, ou antes eu via as coisas segundo a carne, diz Paulo. Mas agora eu vejo no Espírito. Você tem que começar a enxergar as coisas no Espírito. Cristo em vós, a esperança da glória, no Espírito. Por isso que tem que abrir nossos olhos do nosso coração para compreender, discernir, enxergar. Você está em Cristo ou você está em Adão? Ah, eu estou nos dois. Ai, infeliz.
Desgruda desse Adão infeliz. Eu não estou mais em Adão, por uma razão. Você tem que, é por isso que é pela fé. Ainda não é pela obediência, é pela fé. Porque ele diz que já me tirou de Adão. Que ele matou o Adão que existia em mim. Ele matou o velho homem. Ele matou a carne, matou. Ele que declara que matou. Você pode não estar sentindo que morreu. Ele diz, morreu. E eis que eu fiz tudo novo, você é uma nova criação, criei você de novo. Como, Senhor? Quando o meu espírito entrou dentro de você, você foi gerado de novo. Opa! Sou nova criatura. Nunca mais, se antes eu era religioso, não sou mais. Acabou. Acabou. O Nicodemos era religioso, mas o dia que ele recebe o Espírito Santo, ele para de ser religioso e se torna filho de Deus. Amém? Regeneração, devemos avançar, senão não vamos ter tempo. Agora vem uma bem fácil de entender, que tem a ver com a regeneração. Quando Deus nos regenera, eu falei que tem vários nomes, né? Regeneração, tem justificação, tem o termo nascer de novo, tem o termo resgatado. Resgate é comprar no mercado por um preço. Nós somos comprados. E por ser comprados, nos tornamos propriedade dele. Ele nos comprou. E essa compra, esse resgate, também é salvação. Ele comprou-nos com precioso, uma moeda preciosa. Não é prata nem ouro, diz Pedro, mas sim pelo sangue do seu Filho. Fomos comprados. Por nos tornarmos um ser de alto valor, nós temos alto valor não pelo que nós éramos, que nós fôramos, ou porque nós nos tornaríamos, mas por causa do feito de Jesus. O preço que ele pagou foi muito alto, muito caro. Então você dá valor a uma joia dependendo do preço que você pagou. Compra uma semi-joia barata, é uma bijuteria, R$200. Outra coisa é você ter uma gema de diamante desse tamanho, que custa milhões de dólares. O Richard Burton deu de presente para sua mulher um presente, um colar, quando ele começou a relacionar com ela. Elizabeth Taylor. Havia um diamante na peça, era um colar com um diamante só. Um diamante enorme, $1,5 milhão de dólares. 6 milhões, uma joia. Quanto você vale? $1,5 milhão de dólares? 2, 5, 10? Muitas vezes mais. Por quê? Porque você é bonzinho. Não, porque você é uma peste, não é porque você é bonzinho. O valor que você tem é que você foi vendido no mercado e ele te comprou uma moeda, o sangue do filho dele. Eu sei que não foi pouco esse preço. E aí nós nos tornamos propriedade de quem comprou. Ele me comprou, comprou você. Aí o que ele faz? Para garantir a posse desse bem. Abram Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Capítulo 1 de Efésios, versículo 14, diz, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Se você não entende o que é o selo, procure na própria Bíblia o significado de selo. Eu vou só citar, não vou ler, está no livro de Esther, diz que começou uma perseguição, o rei tinha feito um decreto que autorizava os persas a matarem os judeus.
E não só autorizava, como o rei, casado com Esther, pegou o documento e botou seu selo. E está escrito lá que aquilo que o rei sela não se pode revogar, não se pode mudar. Ele não queria mais, Esther o convenceu que era uma trama, mas ele não podia alterar o decreto dele. Ele pegou e tomou a seguinte providência: mandou os judeus se armarem e podiam lutar se defender a sua própria vida. Mas o ataque ia acontecer igual, porque tinha dado um decreto selado. Quando Jesus morreu, os judeus, temendo que os discípulos fossem lá roubar o corpo, Pilatos não só mandou uma guarda para cuidar lá do corpo de Jesus, enterrado na tumba lá, com pedra na frente, mas diz que lacrou, botou um lacre e colocou o seu selo na tumba. Ou seja, se torna o selo de Pilatos, governador da Judéia, inviolável. Ninguém entra e ninguém sai. Coitado, ele não sabia, ele estava querendo prender com o selo dele o Senhor da vida. Não adiantou o selo. Mas no caso aqui, está falando do selo não de um rei, de um governador como Pilatos, mas do Eterno. O selo dele tem alguma valia? Diz que ele nos sela com o Espírito Santo. O selo é o próprio Espírito. E diz o motivo que ele nos selou. Primeiro, para dizer que nós somos, 1 Pedro 2,9, propriedade exclusiva do Senhor. A palavra que foi traduzida como propriedade exclusiva é formada por um prefixo grego muito conhecido. É o prefixo peri. Daí vem periferia, perímetro, e quer dizer ao redor de. Interessante que Deus não diz que nós somos propriedade dele e que ele está, a partir de agora, ao nosso lado. Diz que Deus está ao nosso redor, formando um círculo. Tudo que tem que atingir a ele tem que passar por onde? Por Deus primeiro. Fantástico. Não é um anjo guardando mais. Quem é que me guarda? O próprio Senhor. Por isso que Davi, contemplando isso, diz: o Senhor é meu socorro e fortaleza. O que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, o Senhor, o próprio Senhor, é seu pavês. Pavês é como é que fala? Um escudo que cobre o corpo inteiro do soldado que está atrás. Tem escudo pequeno para defender de espada, mas tem um escudo, que é um pavês, para defender de flechadas. Então diz que o Senhor é escudo ao redor de cada um de vocês. E quem me garante isso? O selo. O selo. Esse selo quer dizer só uma coisa: você é meu. Te comprei. Você me pertence. Forever. Quando alguém diz que a salvação se perde, não se perde, irmãos. Não pode perder. Porque eu sou do Senhor. Forever. Todo aquele que vem em mim, de modo algum, eu lançarei fora. De modo algum. Mas ele pecou. Eu já estou diante do meu Pai agora, intercedendo por esse pecado. Esse sem vergonha pecou mesmo. Mas eu estou aqui e digo ao meu Pai: não faça mal nenhum a ele. Porque eu morri por esse pecado também. Ele é meu. Para sempre. Eu tomei para mim. Esse é o Evangelho. Muitos de nós aqui não creem nesse Evangelho. Não crê. Por isso ficam mal. Por isso afundam. Sou dele. Porque o selo do Espírito Santo está carimbado em mim.
meu nome está escrito no livro da vida, ele nunca mais vai apagar meu nome de lá. O Moisés pediu para apagar, pode apagar, senta meu irmão. Pode apagar meu nome. Ele falou, não posso. Não posso, mesmo que eu peça. Não posso apagar. Já fui, por que não apaga? Eu fui regenerado, irmãos. Sou nova criação. Sou dele. É claro que é para eu viver em novidade de vida, viver demonstrando o caráter dele, mas nem sempre eu consigo, nem sempre eu sou bem-sucedido, eu tropeço, só que isso já estava previsto. Aquele que confia no Senhor, ainda que caia, é possível cair? Sim, mas o que a promessa dele fala? Não ficarão prostrados. O Senhor é poderoso para o levantar de novo. E de novo. Então, quando você vê alguém que diz que é irmão, guarde bem isso. Tem discernimento espiritual. E cai. E fica prostrado. Sabe o que a Bíblia diz dele? Não é irmão. Irmão levanta. Irmão reconcilia. Irmão pode até sair da comunhão, mas ele volta. É o filho pródigo que volta. Quem vai e não volta, e você diz, esse apostatou da fé. Então, ele nunca foi verdadeiramente filho de Deus. Porque os que são, ficam. Aí você talvez diga assim, você é calvinista? Eu não sou calvinista. Por que eu não sou calvinista? Porque dá ideia errada. Que Deus salva alguns, sela, e os outros falam, que se frite Galileu, eu não vou salvar você. Tudo depende da soberania de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Soberania sim, mas decisão pessoal, minha. Eu estou aqui agora dizendo que eu sou dele por escolha minha. E eu digo que jamais vou abandoná-lo. Isso sim não é possível se ele não me sustentar. Ele me garante a minha estabilidade enquanto eu querer. Se eu falo que eu vou embora, você pensa que ele impede de você ir embora? Não. A salvação é livre. Se eu for embora, ele deixa ele ir embora. Assim como o pai da parábola do filho pródigo deixou o filho ir embora. Mas ele esperava que ele voltasse. E ele sabia que ele ia voltar. João diz, eles se foram. Tem alguns que abandonaram lá atrás, primeiro século. Eles se foram. Eu tenho que crer no que a palavra está revelando. Porque não eram dos nossos. Porque se fora dos nossos, teriam permanecido conosco. Não estou falando de irmãos que saíram daqui e estão em outras congregações. Estou dizendo de irmãos que saíram daqui, estão no mundo e dizendo que a Bíblia não é nada. Sabe o que Paulo chama eles? Ele não fala de irmãos. Alguns que dizendo ser irmãos. Ele que fala que é irmão, mas eu não estou dizendo que ele é irmão. Diz ser irmão, mas vive em embriaguez. Diz que é irmão e vive em pecado, de impureza. Diz que é irmão, mas vive de maledicência. Paulo diz, não é irmão. Com esse eu digo você nem sentar na mesa e comer com eles. Não são dignos disso. Afastem deles. Uma coisa é dizer que é irmão, outra coisa é ser irmão. Para ser irmão, tem que ser regenerado e selado. Você tem convicção que você tem o Espírito Santo com você? Você foi regenerado. Você foi selado também. Que no ato que você recebe o Espírito Santo, ele é o selo e a garantia. A palavra que foi traduzida aqui como penhor, no original é arras. Palavra conhecida em português também, que é transliteração do grego. Arras é penhor. Quando você compra um imóvel, você dá um adiantamento, uma antecipação da parte total do imóvel e é chamado de arras. Faz-se um documento de compra e venda e aquilo é a garantia que você não continua querendo comprar um imóvel, mas como vai resgatar o imóvel na sua totalidade quando você paga tudo que é devido. Por que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso penhor, nosso arras, como garantia? Porque ainda não está completa a nossa salvação.
Como assim, você? Salvação não está completa com a regeneração. Salvação se completa até o dia do resgate de sua propriedade. E quando é que a propriedade de Deus vai ser finalmente resgatada? Se você não sabe a resposta, muito simples. Salvação tem 3 aspectos: justificação, santificação e glorificação. É quando eu recebo o corpo novo, que faz parte dessa novidade de vida. O mesmo corpo que Jesus tem hoje, igualzinho. O João, ao falar desse corpo, isso que ele viu Jesus depois de ressuscitado, ele diz assim: não sabemos como haveremos de ser. Sabe por que ele fala isso? Que é um corpo totalmente misterioso, não dessa criação. Ele não existe aqui, só existe lá. É o corpo que Jesus tem agora, corpo glorificado. Não sabemos como haveremos de ser, mas uma coisa sabemos: seremos semelhantes a Ele. Precisa mais? Igual a Ele. Esse é o dia do resgate. Então, até o dia do resgate, entre a sua conversão, sua possível morte e a ressurreição, você não está completamente salvo. Você só será salvo completamente quando você receber o corpo imortal, para viver nele forever. O mesmo corpo de Jesus. Esse é o dia do resgate. Até lá, você é só um selado. Você é só o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. Ele habita ainda num corpo corruptível. Esse corpo, Paulo diz, ainda que meu homem exterior se corrompe, quer dizer, se deteriora, meu homem interior se renova. Há um homem interior invisível, que está sendo renovado cada dia pela ação do Espírito Santo de Deus se movendo em mim. Cantamos que nem Davi, né? Eu quero dançar como Davi, porque o Espírito de Deus se move em mim. Está em mim, o selo, a garantia. Podemos prosseguir? Quer mais um versículo? Está em 1 Coríntios, Paulo menciona também, 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios, vou ler esse texto que é importante, terminar esse aspecto do selo. 2 Coríntios 1, 22. Diz aqui, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. A palavra penhor aqui de novo, é arras do Espírito em nossos corações. Que nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Que de tremendo ministério o Espírito Santo exerce em nós. Faltando mais um. Qual é o que está faltando? Quero concluir com esses 2 últimos. O Espírito que restringe, segundo Tessalonicenses 2, 6 a 8. É um ministério do Espírito Santo. Ele tem uma função muito importante, pouco conhecida, de restrição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente a ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Somente aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Esse ministério de restrição, quem faz é o Espírito Santo. Essa expressão até tem confundido os estudiosos, que seja afastado aquele que agora o detém. Alguns pensam tratar da igreja, a igreja tem que ser afastada. Não é a igreja. Há um mover do Espírito Santo, é uma das incumbências dele, impedir que o mal tome conta de toda a terra. O mistério da iniquidade já opera, só que ele não tomou conta do mundo ainda, não tomou conta, a maldade não atingiu a totalidade dos habitantes da terra, porque é um ministério do Espírito Santo que não deixa a coisa desandar de vez.
Só que vai chegar uma hora que ele vai sair de cena desse ministério. Não dos demais, desse ministério ele sai de cena. Quando é que isso vai acontecer? Está escrito no texto. Você segue lendo o texto, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse Deus a quem servimos é um Deus soberano. Nós ainda que temos ensino na Bíblia, claro que Satanás tem grande poder. Depois de Deus, Satanás é um ser extremamente poderoso. Não ele sozinho, mas ele tem uma legião de principados, potestade. Aqui não está falando de demônios. Se você pensa que Satanás só é líder de demônios, está enganado. Demônio é a pior espécie do império dele. Ele tem anjos extremamente poderosos. Quer ver como são poderosos? Gabriel foi enviado para dar resposta a Daniel, uma oração que ele fez. Ele ora a Deus perguntando que Jeremias tinha profetizado que o povo ia ficar cativo na Babilônia só 70 anos. Tinha completado os 70 anos. Ele ora, Senhor, quando é que vai se cumprir essa profecia? Que nós retornaríamos a Israel para restaurar a cidade e o templo. Deus disse que ouviu imediatamente essa oração e enviou o seu secretário, primeiro secretário. Sabe quem é o primeiro secretário de Deus do céu? É o mensageiro especial que ele tem. Assiste diante do trono, nada mais, nada menos que Gabriel. Fiquei pensando no Miguel. Miguel é guerreiro. Quando trata de guerra, é o protetor de Israel. Miguel lidera os exércitos celestiais. Gabriel não. Gabriel é um secretário. Não usa seguramente nem espada, não tem armamento pesado. Ele só tem a missão de vir dar mensagens especiais da parte do Altíssimo. E ele foi enviado para dar uma resposta, uma mensagem para Daniel. Só que ele demorou para chegar até Daniel com a resposta. A Bíblia registra um feito notável, algo que aconteceu nas esferas celestiais. Ele levou 21 dias. E Daniel, jejuando 21 dias, ele podia ter a resposta no primeiro dia, mas não podia porque houve uma oposição. Aonde? Nas regiões celestiais. Por isso que Paulo escreve os dominadores desse mundo tenebroso que mora, que habita nas regiões celestiais. Nem um, nem dois. É principados, plural. E aí, Gabriel chega com a resposta, 21 dias depois, e conta uma história para Daniel. Antes de responder a pergunta que ele tinha feito, contou uma história, que se ele não contasse essa história, nós nunca saberíamos que em cima da nossa cabeça se processa uma batalha, uma guerra. É isso que é a verdadeira guerra espiritual. O Gabriel fala assim, logo que você orou, sua oração foi ouvida por Deus. E eu fui enviado. Só que encontrei no caminho uma forte oposição. E ele diz, de quem fez a oposição? Ele disse, o príncipe da Pérsia. Ah, o príncipe. Na verdade, ele está falando de um principado. Que governava onde? Sob a Pérsia. Só que ele está falando do anjo caído. Não estava sozinho, porque ele me enfrentou e não deixou eu passar. Ah, você vai levar uma mensagem para o Daniel? Não vai, não. Primeiro você tem que passar por cima do meu cadáver, já pensou? E ele fez alguma luta lá com ele. Talvez ele até tivesse a espada mesmo. Estou dizendo que ele não tinha, mas pode ser que ele tinha. Mas uma espada só não adiantou nada. Não vai passar. Lutou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, não passou. Até que ele apelou para Miguel.
veio Miguel, e seguramente o Miguel também não veio sozinho, trouxe alguns anjos. E lutaram com esse principado da Pérsia, e aí ele passou. Venceram o principado. Batalha lá em cima, que o Daniel não sabia que estava acontecendo. Por que estou dizendo isso? Esses principados já poderiam assenhorar-se da terra, e se deixasse por eles, já teriam feito. Mas há uma restrição, há um impedimento. E é aí que entra a igreja na história. A igreja é o sal da terra, a igreja é luz do mundo. Enquanto nós estivermos aqui, vamos impedir que o mal se assole, se assenhorie e tome conta de tudo. Mas vai chegar um momento que a igreja será removida. Estou esperando esse dia. Ao ser removida, diz que Deus vai entregar todos os moradores da terra e os santos que ficarem para trás. Tem uns que vão ficar para trás. Está lá em Apocalipse. Uma minoria, não sei se é tão minoria, pelo menos uma parte da igreja vai ficar. A igreja que está andando, bamboleando em cima da corda. Né? A igreja que tem nome de igreja, mas não vive como igreja. Ele vai entregar esses santos na mão do anticristo, para ele fazer com eles o que ele bem entender. Eu não queria estar na mão do anticristo. De jeito, você queria? O anticristo te ama, você vai ver o amor dele. Os demais estão lá em cima participando das bodas do Cordeiro. E o Espírito Santo, que antes restringia o mal, agora ele abre mão e diz: mal pode tomar conta na pessoa do anticristo. Pode assenhorar-se do mundo. Pode dominar, inclusive, sobre os santos que ficaram para trás. Ai, Senhor. Aí não adianta chorar, espernear, gritar. Alguns sonharam com arrebatamento, disse que ficaram para trás. Ele fazia assim para tentar subir. Não subia. Pé grudado no chão. O espírito que restringe o Satanás, os seus principados, de dominar completamente a terra. Vamos avançar. Último, né? Capítulo 16 de João, versículo 8 a 11. Fala de um outro ministério, último ministério do Espírito Santo. Espírito que convence o mundo. João, capítulo 16, versículo 6 a 8. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, que se eu não for, o Consolador, o Paráclitos, não virá para vós outros. Se, porém, eu for e vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da justiça, convencerá o mundo do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou junto para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Fantástico. E ele vem para fazer um ministério no mundo. Convencerá a igreja. Não é a igreja que está precisando ser convencida. Precisa convencer o mundo. Esse é o maior aliado nosso quando vamos evangelizar. Por quê? Porque a Bíblia revela que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja resplandecer a luz do Evangelho. Então, fique sabendo, quando vez você for evangelizar, você tem um aliado que veio para a terra com a missão de tirar o véu dos incrédulos e fazer enxergar o Evangelho. É o Espírito Santo que faz isso. Convencer o mundo do pecado, convencer o mundo do juízo, convencer o mundo da sua alienação de Deus, convencer o mundo que ele precisa de Jesus. Fantástico. Vem um ministério do convencimento.
Pecado. Qual o maior pecado que pode cometer? Jesus está dizendo qual é o pior dos pecados. Nós podemos pensar em pecados morais. Por incrível que pareça, não é? Assassinato. Não. O pecado principal que o Espírito Santo veio demonstrar é a incredulidade. Por não crer em mim. Não crer nele que vai te levar para o inferno. Não te leva para o inferno porque você adulterou. Não vai para o inferno porque você matou. Não vai para o inferno porque você roubou. Se você olhar só para a lei, você vai achar que foi por causa da violação dessas leis. Não. Porque no céu, os que creram, bendita revelação, tem gente que matou. Paulo, que nós admiramos tanto, assassino. Davi, que admiramos tanto, assassino. De alta periculosidade ainda. Tem adúltero no inferno, pois ninguém vai para o inferno porque adulterou, porque tem adúlteros no céu também. A diferença de um para o outro é que um não foi perdoado por não terem crido e outro foi perdoado porque creu. No inferno está cheio de meretrizes e prostituição, sim, mas no céu também. Jesus diz que as meretrizes vão preceder vocês. Maria Madalena, muito amada, meretriz, demoniada, uma peste. Fantástico. Mas, preciosa aos olhos do Senhor. Se ela teve chance, eu também ainda tenho chance. Amém? Então não pense que você é melhor que Paulo por nunca ter matado. Ele disse, se você odiar alguém, ou chamar alguém de tolo, você é réu do fogo. Se você odiar alguém, você já matou aquela pessoa no seu coração. Você não matou fisicamente, mas você matou. Amados, precisamos do Espírito Santo para haver uma total transformação na nossa vida. Total. Abramos nosso coração para dar espaço ao Espírito Santo. Para Ele realizar em nós a obra que Ele veio fazer. Veio para fazer. Não resistais ao Espírito, diz a palavra. Devemos ser submissos. Devemos desejar sempre que Ele esteja nos guiando, nos controlando, nos mantendo no prumo, mantendo no caminho e livrando-nos dos laços e dardos inflamados do maligno. Viver no Espírito é a nossa única opção. Andar no Espírito, nossa única opção. Não é opcional andar ou não andar. Viver no Espírito é a nossa única opção. Não tem cristão de primeira e cristão de segunda classe. Uns que andam no Espírito e outros que andam na carne. Tudo bem. Não está tudo bem. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E não pode por uma razão, que a carne não se sujeita à lei de Deus. Que o Senhor nos guarde desse pecado, de não crer nele. Pelo contrário, nosso coração está cheio de fé e entregamos tudo na mão dele, andemos no caminho dele para o seu inteiro agrado. E seremos transportados de glória em glória. Voaremos como águias. Seremos sempre vitoriosos. Você não quer ser vitorioso como a Leila foi? Uma coisa é vencer uma doença, mas ser vitorioso em todos os aspectos da sua vida. Todos. O Espírito foi dado para que você viva vitorioso nele. Forever. Amém? Deus nos abençoe a todos nós. E agora que vamos participar do pão e do vinho, lembramos que foi por causa desse sacrifício que ele fez, que tornou possível nós sermos participantes do seu Espírito Santo. Amém.